Meu nome é Guilherme Nigri, eu sou sócio fundador da ISP Consultoria Empresarial e nós trabalhamos em consultoria para provedores, né, que é o caso de vocês. Nossa empresa, ela tem o prazer de se dedicar às atividades das empresas ISPs e com isso poder, cada dia mais, poder estar especializando no melhor atendimento, na necessidade que vocês têm para que vocês possam, a cada dia mais, estar amparados pelos melhores consultores do mercado. Nós oferecemos para vocês as soluções tanto jurídica quanto uma contabilidade, pois nós sabemos que no mercado de provedores de internet há uma carência muito grande no que tange às consultorias ou então até mesmo as atividades da contabilidade para vocês. Em Minas Gerais, a gente teve recentemente um caso que foi extremamente preocupante para vocês e eu trago isso hoje como uma resposta, porque nós não deixaremos isso da forma que aconteceu, né? Hoje, eu trouxe para vocês a reportagem do Globo, né, onde que um provedor, ele foi investigado, eu peço até licença, eu apaguei o nome do provedor, ele teve um sério problema com relação à tributação. E me chamou muito a atenção disso, porque a forma como o Estado agiu foi completamente ilegal, foi completamente... como se diz, fora da proporcionalidade, né? Foi uma agressão muito grande para a exposição dessa empresa. E vocês, como provedores, estão sujeitos a passar por uma situação dessa, né? E a gente não pode deixar, eu como advogado, e inclusive advogado também da Microtel, que é uma associação de provedores, a gente tem que se posicionar de forma a proteger vocês, né, de atuações que extrapolam a legitimidade do Estado. Então, a palestra hoje ela vai começar com um tema que, de fato, não é muito interessante, porque a gente vai falar de direito tributário, né, e o direito tributário, para quem é leigo, realmente não é um tema que chama atenção, mas no final eu trouxe um pouco do que foi dito, inclusive na palestra do ano passado, que são coisas que, de fato, é mais interessante para vocês, porque está no dia a dia de vocês, é a relação com os clientes, é a relação com os fornecedores de serviços, é a relação do dia a dia de vocês, é a forma como a gente tem de estar apoiando o provedor, a administração do provedor, para que ele possa sempre alcançar o sucesso. Tá? Então, falando agora da questão do direito tributário, né, eu vou falar da evolução jurídica disso, porque vocês precisam entender o porquê que vocês recolhem tal tipo de tributo. Por que vocês não devem recolher outro tipo de tributo? Né, falar, você tem que recolher esse ou esse, ok, a gente pode falar, mas eu quero explicar para vocês o porquê que vocês recolhem isso. Tá? Nós temos a Constituição da República, ela fala da competência tributária, né? Então ela fala no artigo 155 que o serviço de comunicação é de competência dos estados cobrarem, estados e Distrito Federal. Por isso que se cobra o ICMS, tá? Da atividade de comunicação, da atividade de telecomunicações. A própria Constituição, ela fala que caberia à lei complementar legislar sobre a tributação e a forma como ela deveria ser cobrada. Tá? Então, o artigo 146 fala que uma lei complementar, ela que estabelece as normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição dos tributos. Então, a Constituição, ela recebeu o Código Tributário Nacional, que é, na verdade, uma lei ordinária, mas ela foi recepcionada pela Constituição da República como uma lei complementar, e o próprio CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele fala que a lei tributária não pode alterar a definição e conteúdo e o alcance dos institutos,
conceitos e formas do direito privado. Opa! Aqui está falando agora que a lei tributária ela não pode alterar definição de conceitos e formas do direito privado. Maravilha. Mais para frente, a Constituição ainda fala que compete à União legislar sobre as atividades de telecomunicações. Ok. Agora, a União criou pela Lei Geral das Telecomunicações, a LGT, a definição do que é o serviço de telecomunicações. A gente sabe que o serviço de comunicação, a gente vai recolher o ICMS. Mas o que seria um serviço de comunicação? Qual que é a definição do serviço de comunicação? Como isso se dá? Para evitar que o Estado ele venha a agir de forma ilegal, equivocada, inclusive para proteger vocês, a gente tem que fazer todo esse caminho. Vão lá pegar a Constituição, vão pegar a lei complementar, vamos lá na Lei Geral das Telecomunicações e vão pegar a definição do que é um serviço de telecomunicações. Ok. O artigo 60, parágrafo 1º da Lei Geral das Telecomunicações definiu que o serviço de telecomunicações como sendo o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicações, sendo essa estendida como a transmissão, emissão ou receptação por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons e informações de qualquer natureza. Isso quer dizer, gente, que é o serviço de comunicação multimídia. Então, o artigo 60 da LGT, ele define o que é o serviço de comunicação multimídia. Logo, toda atividade que é SCM, vocês deverão recolher o ICMS para o seu respectivo estado e quem mora em Brasília, para o Distrito Federal. Agora, essa mesma legislação, que é a Lei Geral das Telecomunicações, trouxe a definição do que é o serviço de valor adicionado. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta um serviço de telecomunicações, que lhe dá suporte e com o qual não se confunde. Mais uma vez, aqui está falando, a lei federal está falando que o serviço de valor adicionado não se confunde com o serviço de comunicação. Ele dá suporte e ele acrescenta esse serviço, mas ele não se confunde. Logo, se ele não se confunde com o serviço de comunicação, ele não pode ser tributado pelo ICMS. Lá atrás, eu trouxe, vou voltar aqui um pouquinho, para mostrar para vocês que, o artigo 150 da Constituição trata do princípio da legalidade. A Constituição fala que, sem prejuízo a outras garantias, é vedado, quer dizer, proibido à União, Estados e Distritos Federais e aos municípios exigir ou aumentar tributo. Então, é proibido tanto o Estado quanto o município cobrar imposto, seja o ICMS para o serviço de comunicação, para o SVA, uma vez que a lei já definiu que ele não é, até mesmo também contra o município, que seria proibido de cobrar o ISS, porque pelo princípio da legalidade, se não há lei, ele não poderia cobrar. Ok. O que aconteceu com aquele provedor que eu trouxe como exemplo? Na verdade, a Receita Federal bateu na porta dele e falou que ele estava sonegando imposto, quando, na verdade, ele estava fazendo a separação de tributação. Isso é, sobre o serviço de comunicação multimídia, ele estava recolhendo o ICMS. E sobre o serviço de valor adicionado, ele não estava recolhendo o ICMS, nem também o ISS. Por quê? Porque a Lei Complementar 116, que fala sobre o imposto municipal, que é o ISS-QN, ele fala que, fala dessa seguinte forma: o serviço de provedores de conexão de internet não compõe os serviços listados, não havendo assim incidência desse imposto. Ok? Então, a Lei Complementar 116 de 2003, ela tem um rol taxativo das atividades e dos serviços que são cobrados e taxados pelo ISS. Uma vez que o serviço de valor adicionado, que é o serviço de conexão à internet, ele não está listado na Lei Complementar 116, também não pode ser cobrado o ISS referente a esse serviço. Ocorre que o Estado, de forma famigerada, ele fez essa fiscalização e lançaram essa operação que batizaram de Operação Wireless,
E o que me preocupou, eu confesso, porque se fizeram com um provedor, eles podem alastrar por todo o Brasil, e todos aqueles provedores que não estão recolhendo o tributo de forma correta, seja o ICMS para o serviço de comunicação multimídia, e seja fazendo a divisão entre serviço de valor adicionado e não recolhendo ICMS e ISS, eles poderiam fazer uma atuação daquela forma que eu mostrei para vocês e de certa forma, penalizando de forma antecipada, porque eu considero que a exposição daquele fato no jornal foi uma penalidade, foi uma antecipação de um julgamento, porque com toda certeza esse provedor ele teve seu prejuízo, antes mesmo de poder discutir nas instâncias judiciárias ou até mesmo administrativas, se ele estava ou não de acordo com a legislação, o que, ao meu ver, a divisão entre o serviço de comunicação multimídia e o serviço de valor adicionado, cada um pagando o seu respectivo tributo, é a forma legal de agir. Mas é imperioso que se faça isso de forma correta. É imperioso que a gente faça um processo de legalizar o seu provedor, mesmo que haja necessidade de entrar com uma ação declaratória, a fim de que o juiz declare que sobre as atividades do serviço de comunicação multimídia, você recolhe o ICMS e sobre o serviço de valor adicionado você não vai recolher. Porque dessa forma você vai estar amparado com uma decisão judicial, da qual amanhã o fisco chega na porta do seu provedor, você vai estar amparado com uma decisão da qual eles não poderão tomar uma atitude nem expor a imagem de vocês. Por muito tempo se discutiu qual que seria realmente a tributação referente ao serviço de valor adicionado, que é o serviço dos provedores de acesso de internet, se confunde muito o serviço dos provedores de acesso à internet com o serviço de comunicação multimídia, porque antigamente a forma que os provedores trabalhavam era diferente, era uma internet de escada, precisava de um provedor para autenticar aquela conexão, então eram processos diferentes. E hoje você tem o serviço de comunicação multimídia, no qual você não vê a olho nu o serviço de acesso à internet, mas na verdade ele existe. Ele existe, e a sua empresa, é muito importante que ela separe esse serviço do serviço de comunicação multimídia, porque assim você vai conseguir fôlego e recolher menos impostos para trabalhar. Então essa discussão foi levada até o STJ, e o STJ já lacrou, falou: o ICMS não incide sobre o serviço de provedor de acesso à internet. Esse serviço de acesso à internet é o serviço de SVA. Então, como já dito, é um serviço que não está na Lei Complementar 116, então não recolhe-se o ISS, e também é um serviço que não está definido na Lei Geral de Telecomunicações como um serviço de comunicação. Ele é um serviço que acrescenta as telecomunicações, mas com ele não se confunde de acordo com a definição legal que eu trouxe aqui. É importante falar que a importância de uma consultoria jurídica ou então de uma contabilidade especializada no sentido de proteger o provedor dessas situações. Muitos de vocês podem pensar: mas está tudo ok, não vai acontecer isso comigo, vamos deixar isso para frente. Eu peço a vocês, não. Vocês precisam, desde já, começar a se preocupar com essa situação, começar a preocupar em organizar o provedor de vocês, para que amanhã vocês não sejam surpreendidos de forma desagradável. Procurem saber, procurem uma consultoria especializada, que não seja a minha, mas tem outras que estão aí no mercado, mas procurem pessoas capacitadas a fazerem isso por vocês. É muito importante que vocês, como empresários, se preocupem, mas deleguem essas coisas para quem tem competência para fazer. Muitas vezes a gente recebe pessoas com problema e são pessoas que estão batendo cabeça, ao invés de tentar fazer o provedor crescer, ampliar a rede, aumentar lucros, ela está procurando em site de discussão como é que fazer isso, como faz aquilo outro, e na verdade acaba colocando uma fragilidade no meio operacional da sua empresa, criando assim um risco
iminente de sofrer uma fiscalização desastrosa da forma que aconteceu com aquele provedor que eu mostrei no início. Passado essa parte mais chatinha, que é a questão do direito tributário, eu vou falar para vocês sobre contratos, falar para vocês sobre a forma de trabalhar no dia a dia e que você pode estar assegurando cada vez mais as atividades dos provedores. Tá? Contrato, gente. Toda vez que vocês forem firmar um contrato, é muito importante que vocês tenham certeza daquilo que vão estar postando a assinatura. Tá? No direito tem a máxima que o contrato é a vontade entre as partes, ele faz lei entre as partes, né? Então é muito importante que você, quando postar a sua assinatura, você tem certeza que aquilo é realmente o que você quer. Uma vez que virou lei entre as partes, somente um juiz pode declarar a nulidade daquele contrato. Tá? Então, se você firmar um contrato no qual ele é penoso para você, ele tem desvantagem para você, somente um juiz depois poderia estar anulando alguma parte desse contrato. Sempre eu recebo algumas perguntas, né, e curiosidades, né, dos provedores no dia a dia. Então, achei interessante trazer para vocês algumas perguntas e respostas, das quais a gente pode tirar algumas conclusões. Né? Uma pergunta foi: quais cuidados eu tenho que ter na hora de elaborar meu contrato? Como eu já disse, todos os possíveis, né? Pois o contrato ele faz lei entre as partes. É importante que vocês nunca usem contrato modelo de internet, porque ali pode ter uma cláusula que seja completamente penosa para vocês. Tá? Então, eu tenho uma dica do contrato SCM, né? Todo o contrato de vocês, que é o contrato com o usuário final, né? É importante que nele conste, desde já, se a sua empresa ela tiver menos de 50 mil usuários, que é o caso aqui da grande maioria, é importante que conste no seu contrato SCM que a sua empresa é de pequeno porte, porque a empresa que tem acima de 50 mil acessos, essas empresas são consideradas operadoras, e essas operadoras elas têm muito mais obrigações perante a Anatel e perante os seus consumidores do que as empresas de pequeno porte. Então, esse contrato, como ele é lei entre as partes, ele tem que reger a relação jurídica. Se você não consta no seu contrato que a sua empresa é uma empresa de pequeno porte, que ela tem menos de 50 mil usuários, aquele cliente ele não tem obrigação de saber. Então ele pode exigir de você uma atuação como se você fosse uma grande operadora. Então tem que ter a transparência na relação entre provedores e consumidor. Então a dica que eu dou é: no contrato SCM, faça constar que o seu provedor ele tem menos de 50 mil usuários, sendo ele um provedor de pequeno porte. Outra pergunta que sempre fazem para a gente é: qual que é o prazo para cortar o sinal por inadimplência, né? A resolução 632 da Anatel, ela fala que uma vez que o cliente está inadimplente, você tem a obrigação de notificar ele, dando ele o prazo de 15 dias para suspender parcialmente o acesso, e depois mais 30 dias para você poder rescindir, para você bloquear o acesso dele. Então, para essa pergunta, o prazo para cortar, né, por conta de inadimplência, o prazo então total, contando da notificação, seria de 45 dias. Qual que é o prazo para o cancelamento do contrato? Porque às vezes você emprestou, né, o equipamento por comodato para o cliente, e esse cliente, você está querendo pegar esse equipamento para você colocar em outro, né, outra pessoa que está querendo usufruir do serviço, e você está precisando daquele equipamento que a gente sabe que é um equipamento caro. Então, para a rescisão do contrato, ele é de 30 dias após o bloqueio do acesso. Então, no total, dariam 75 dias depois da notificação. Então, o contrato ele se dá por rescindido
entre você e o seu cliente após 75 dias da notificação por inadimplência. Então, qual que seria a minha dica? O cliente ficou inadimplente, não fique esperando para notificar ele não, né? Já lança a notificação de plano e aí já começa a fluir esse prazo, porque é só depois dos 75 dias que você vai rescindir o contrato e vai poder pegar o equipamento que você emprestou via comodato para ele. A questão de colocar o nome do cliente no serviço de proteção de crédito, né? Ele sempre pergunta, eu posso colocar? Como é que coloca? Pode. A própria resolução da Anatel, ela também trata desse assunto, tá? Ela fala que após os 75 dias, a partir do momento que rescindiu o contrato, abre-se o prazo de mais 7 dias, onde você notifica o cliente falando, ó, seu contrato foi rescindido, você tem 7 dias para pagar, sob pena de ter negativado o seu nome. Tá? Então, assim, o prazo é longo, é 75 mais 7. Após todo esse prazo, você pode negativar. E eu falo para vocês, não negative o nome do cliente antes desse prazo, porque a negativação indevida, fora da lei, ela gera dano moral, né? Então, dano moral hoje, por questão de negativação de nome, dependendo tanto do cliente, dependendo tanto do porte da sua empresa, ela pode gerar em torno de 4, 5 mil reais. Então é um prejuízo considerável para um cliente que paga em torno de 60, 70 reais por mês. A dica que eu dou aí é o seguinte, a resolução fala que você pode notificar o cliente no endereço que ele colocou no contrato. Tá? O cliente pode ter mudado de local, mas se você notificar, mandar via R essa notificação para ele, falando que vai negativar ele para o endereço que ele fez constar no contrato ou no termo de adesão, esse, na verdade, é o endereço válido. O juiz não vai exigir que você ache essa pessoa onde que ela estiver para você poder notificar ele da rescisão e tanto também da negativação do nome dele. Sempre me pergunto também, eu posso cobrar multa pelo cancelamento? Existem duas questões. A primeira existe contrato de permanência? Existe contrato de fidelidade com o cliente? Se existir, você vai poder cobrar, né? A multa ela é equivalente ao prazo restante e o benefício concedido. Então você vai fazer uma média de quanto tempo falta para terminar o contrato e qual foi o benefício que você concedeu a ele. Nesse caso, havendo um contrato de permanência, que é um contrato à parte, você pode sim estar cobrando essa multa. Inclusive, essa multa é passível de ser, uma vez não paga, de ser levado ao SPC também para negativar o nome do cliente. Tá? Agora, se você não tem um contrato diferente do contrato SCM, que seria esse contrato de permanência, aí você não pode. O cliente fez o pedido de cancelamento, você tem que cancelar automaticamente. Ele não tem nenhum tipo de obrigação de permanecer com você nem mais um dia. Nesse caso, não tem que falar em multa, né? Outra questão que sempre traz para a gente, o cliente pediu a suspensão do serviço, como é que eu vou fazer? Eu posso cobrar alguma coisa, manutenção, meu equipamento vai ficar lá parado muito tempo, né? E assim, a resolução da Anatel, ela traz que o cliente a cada 12 meses, né, ele tem o direito de pedir a suspensão por 30 até 120 dias. Ele tem direito a exercer essa opção uma vez a cada 12 meses. E ele tem o direito também, ele não tem o direito de falar assim, eu pedi 30, agora passa para 60. Não, ele vai chegar para você e ligar, eu vou viajar, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou estar usando a internet, então eu quero suspender o serviço por 60 dias. Se amanhã ele ligar falando, aumenta para 120, ele perde esse direito. Só daqui a 12 meses que ele vai poder fazer um novo pedido nesse sentido. Tá? É importante que vocês tenham conhecimento dessa regra, porque muitas vezes o provedor ele vai ignorar, vai cobrar e às vezes pode entrar numa rota de litígio com o cliente, no qual
sendo direito dele, vocês teriam algum tipo de problema, prejuízo. Outra questão também é o prazo para instalar um cliente. Acontece muito de provedor estar na iminência de instalar num bairro, começar, tá fibrando, já está na expectativa, e aí vão começar a vender, e assim, e às vezes não tem noção de quanto tempo vai demorar, às vezes mais de 15 dias, e o prazo é de 15 dias úteis, tá? Não conta sábado e domingo, então 15 dias úteis. A Anatel, ela não permite que vocês vendam o produto sem ter a viabilidade técnica comprovada, porque vocês vão ter que fazer a instalação no prazo máximo de 15 dias úteis. Então, mais uma vez, eu falo com vocês para que toda vez que forem vender, né, ou firmar um contrato com um cliente, tenham certeza que vai ser possível fazer essa instalação, também para evitar cliente fechou o contrato com vocês, vai começar uma faculdade online, está na expectativa toda ali de estudar, ou então vai começar a trabalhar e precisa do computador, internet em casa, aí ele firma um contrato com vocês não vão conseguir entregar o produto que vocês venderam, e aí mais uma vez vai abrir a porta para uma demanda judicial que pode levar vocês também a mais um prejuízo. Então são algumas perguntas que são reiteradas para a gente, né? São perguntas comuns que eu achei interessante estar trazendo para vocês aqui, porque de alguma forma pode evitar que vocês de forma diferente tenham algum tipo de prejuízo. Procon e Anatel, né? Muito cliente adora isso. O cliente está insatisfeito, ele vai lá no Procon e abre uma reclamação. Ele não precisa de advogado para reclamar no Procon. Ele vai lá, pega a senha dele e faz a reclamação. Na Anatel é a mesma coisa, até online você faz uma reclamação. E o Ministério Público, né, o Procon, ele é um órgão do Ministério Público. E o Ministério Público, ele fica visualizando a quantidade de reclamação que cada empresa tem. Então, se o provedor tiver uma sequência de reclamações muito grande naquele órgão, o Ministério Público pode acionar a Justiça, né, cobrando uma multa de vocês por não estar atendendo de forma adequada, e sempre eles oficiam também a Anatel, né? E aí você vai ter problema tanto de ordem judicial quanto de ordem administrativa na Anatel. Então, assim, nem é dica, né? É o conselho de evitar mesmo, de sempre melhorar, buscar o serviço de excelência, melhor atender os seus clientes, já que vocês são provedores regionais, estão muito mais próximos dos clientes de vocês. Vocês têm tudo para se firmarem como uma empresa que presta um serviço diferenciado mesmo, né? Quem dera, eu moro em Belo Horizonte, quem dera se tivesse um provedor regional ali do lado da minha casa, né? Eu acho isso fantástico, a proximidade que a gente vai ter da empresa, né? Então, assim, prestem mesmo um serviço de excelência e vocês não terão problema, e eu tenho certeza que vocês vão galgar muito sucesso. Eu deixei aí 10 minutos aí para vocês fazerem as perguntas que acharem pertinentes. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde. Sobre a questão do contrato de permanência, solicitar a suspensão do contrato de 30 a 120 dias. E aquele cliente que tem um contrato de 12 meses, esse contrato ele é pausado, esse prazo de 12 meses ele é pausado e se acrescenta mais, por exemplo, 120 dias, ou esses 120 dias vai ocorrer dentro daqueles 12 meses que foi se assinado o contrato de permanência? Muito boa pergunta, André. Sempre com belas colocações. De fato, o contrato ele é pausado, tá? O contrato, se ele é de 12 meses, se você pausou ele durante um mês, então, na verdade, ele só vai terminar no 13º. E assim sucessivamente. Tá? Não haveria nenhum tipo de prejuízo para o provedor essa suspensão do serviço. Doutor,
Bela explicação, valeu aí. Uma dúvida, você comentou para a gente tem na realidade quase 82 dias, vamos jogar 90 dias para cancelar definitivamente o contrato do cliente e negativar ele. Até você fazer todo o procedimento, arrancar equipamento. E as operadoras? Um exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma dor de barriga na empresa, não tenho dinheiro para pagar naquele mês. Que lei que a gente está amparado? Repete essa última parte. Estou dizendo, nós, referente às grandes operadoras, que nós não fabricamos o link. A gente compra o link. Quer dizer, então a gente tem que esperar 90 dias. Se juntar tudo, até você tomar alguma ação. Aí eu tenho um contrato com a Vivo, que se passar 15 dias, ela não me notifica. Ela já me cancela o contrato e me negativa. Tá, você está falando de um contrato entre empresas. Isso. Tá, eu estava falando da relação da sua empresa com o consumidor final. Isso. Tá, assim, porque o que regula a relação entre você e o seu cliente, usuário final, né, é a resolução 632, que é o Código de Defesa do Consumidor da Anatel. A relação entre você e outra operadora, ela é regida pelo Código Civil. Tá? Então, ela não se aplicaria as mesmas cláusulas, os mesmos dispositivos legais que a empresa, como um provedor de internet com o seu usuário final. São outros dispositivos legais que vão determinar isso. Tá bom? Não se compara, então, não é aplicada a mesma lei. Não pode se comparar. Beleza, obrigado. Boa tarde a todos. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, mas são rápidas, eu acho. Qual a redução de velocidade máxima que a gente pode aplicar ao cliente? Por exemplo, ele usa uma velocidade, quantos % a gente pode reduzir? A resolução da Anatel, ela não fala sobre sobre a porcentagem que ela pode reduzir. Ela é interessante, só que você não impeça a navegação. Você pode deixar que o cliente navegue... A 10%, por exemplo? Até menos, mas de forma que ele consiga acessar alguma coisa, nem que seja, eu costumo falar, nem que seja o site da sua empresa para ele pegar a segunda via do boleto para ele te pagar. Tá ok. Qual o meio de notificação válido? A gente usa muito WhatsApp, e-mail, SMS, mas qual o meio válido legalmente para fazer a notificação? Pois eu aconselho os meus clientes, e aconselho todos vocês aqui agora, que no termo de adesão conste as formas de notificação válida. Uma vez que consta no termo de adesão ou no contrato SCM, essas formas se tornam válidas. Mas tem que lembrar que a notificação, ela está lá na resolução, todas as características dela. Não é uma notificação pequena. Às vezes você não consegue mandar num SMS. Tá? E, por exemplo, se eu decidir reduzir a velocidade do cliente, eu reduzi por conta que ele atrasou o pagamento. Ele atrasou ao ponto da gente cancelar o contrato. Quando eu for cobrar a dívida, eu vou cobrar o valor integral ou proporcional à redução? Legal. Enquanto a velocidade estiver reduzida, você vai cobrar. Aquele mês que ele estiver bloqueado, você não pode cobrar. Se ele não tiver acesso, você não pode cobrar. Lembre-se, se ele não tiver acesso, porque ele está bloqueado. Mas se ele viajar e não tiver acesso porque ele está fora de casa, ele falar, eu não usei, eu não quero pagar, isso não cola, tá? Estava disponível para ele. Enquanto estiver disponível o sinal, ele tem que pagar. Mesmo que velocidade reduzida. Eu tenho um parceiro meu que ele fala que ele bloqueia com 5 dias e retira com 15 dias. Aí eu questionei, mas a Anatel não vai permitir isso. Aí ele falou assim, não, se tiver no contrato dizendo que é assim, pode. Ele está certo ou não? Não. Eu falei lá no começo, né, que o contrato faz lei entre as partes, mas ela não pode ser contra a legem, né? O contrato não pode ir contra a própria lei, né? E a resolução da Anatel, ela está garantindo os direitos do consumidor, né? Mesmo que as partes convencionem ali, é um direito que ele não pode abrir mão disso, né? O seu colega, ele realmente está agindo errado e, assim, abrindo para uma possibilidade dele ter um problema futuro. É bom orientar ele no sentido de trabalhar direitinho
Porque às vezes, se ele tiver 3 a 4 demandas, já não valeu a pena, era melhor ele ter mantido. Inclusive, pelo que eu falei com o colega de trás, pelo período que ele tiver reduzido, depois você vai poder cobrar. Então, reduz com 15, deixa ele usar mais 30 com período reduzido e cobra dele os 45 dias. Tá bom? O senhor falou que a gente pode negativar o cliente após 75 mais os 7 dias. Mas quem trabalha com o boleto registrado, que o banco registra após os 5 dias? Quem trabalha com o quê, perdão? Boleto registrado. No caso, você vai ter que conversar com o banco para o banco não negativar ele antes. Porque a regra para você é diferente da regra dos outros consumidores, né? Existe a resolução da Anatel que fala que para negativar tem que ser depois de decorrido todo esse prazo. Tá? Se você colocou que o banco vai, porque é boleto registrado e de fato você pode autorizar o banco que faça de forma automática, eu oriento você a pedir para não negativar de forma automática. Tá? E é possível isso, porque o banco só vai negativar se você autorizar. E se amanhã isso foi levado para uma discussão judicial, o juiz também vai entender que você poderia ter evitado essa negativação, porque nem sempre é o ato de agir. A omissão também é uma forma de causar uma lesão e você seria responsável por esse ato. Boa tarde. Por exemplo, eu tenho aconteceu a seguinte situação comigo já, com rádio e também com fibra. Eu tinha lá instalado o meu cliente, de repente construíram um edifício na frente da linha divisada da minha antena, ou seja, foi obstruído. Não tenho mais condição de atender aquele cliente. Eu posso cancelar esse contrato com o cliente? Detalhe, no meu contrato eu tenho a previsão de cancelamento, eu tenho que notificar o meu cliente, né, no prazo de 30 dias, para que ele procure outro serviço. E mesmo assim, fazendo essa notificação, eu fui acionado na justiça e o juiz deu ganho de causa óbvio para o assinante. Eu tive que pagar multa, indenização, e o juiz me deu um prazo de 1 semana para eu restabelecer o sinal ainda para o cliente. Não existia essa possibilidade. Isso aconteceu 2 vezes. E uma outra pergunta é se eu posso me negar a instalar. Por exemplo, eu tenho uma área de cobertura que é delimitada, tenho fibra ou tenho cobertura em rádio, o cliente me pede, mas de repente tem alguma coisa que eu estou vendo ali que não importa o que é, entendeu? Eu estou vendo ali que não vai ser por muito tempo, eu não posso estabelecer aquela conexão. Eu posso me negar a fazer essa instalação? A primeira pergunta, né, foi quase uma afirmação. Você falou que no seu contrato tem já descrito a possibilidade de, no caso de inviabilidade técnica, notificar, né, e que você perdeu 2 vezes na justiça. Te pergunto, era justiça comum ou era juizado especial? Comum. Pois nesse caso, o advogado tinha que ter pedido uma perícia técnica. Tá? Uma vez, já que é justiça comum, uma vez que faça a perícia técnica, o juiz não poderia afrontar aquela prova cabal que o seu provedor não tinha condições técnicas de fornecer o serviço. Muito menos dar uma decisão de obrigação de fazer no sentido de mandar fazer a conexão novamente, porque iria de encontro com todas as provas que você teria produzido no processo. Então, assim, sempre falo para os clientes e agora para vocês, toda demanda, todo problema, tudo que acontecer, façam prova. Você contratou um link dedicado e aquele link está ruim, reclama, liga quantas vezes tiver que ligar, pede número de protocolo, passa relatório de conexão, porque amanhã, se você precisar de cancelar esse link, você tem provas de que aquele serviço foi prestado de forma defeituosa e você vai ter condições de ganhar. Porque na justiça, o que vai determinar se você vai ser vencedor ou não são as provas dos autos, né? E com relação à sua segunda pergunta, ela é um tanto quanto subjetiva, né? Porque haveria uma forma, de certa forma, uma discriminação, né? Ali você tem uma região onde que você pode atender todo mundo, o cliente, vamos supor que ele está com o nome ok, ele não está negativado nem nada. Oi?
Oi? Não, nesse caso, não tendo viabilidade técnica, você não precisa instalar, tá? Mas é o que eu falei lá também, cuidado para fechar o contrato antes. Se você fecha o contrato, você vai ter o prazo de 15 dias úteis para instalar, tá? E aí, se você verificar inviabilidade técnica, você já nem faz o contrato. Porque depois, com certeza, muitos lugares não tem internet, às vezes vocês são a salvação da vida daquela pessoa. Nossa, tem um provedor de internet aqui, eu preciso de mais da conta. E aí você faz um contrato com ele, você não vai cumprir, ele quer tanto ter internet, que ele vai pedir um juiz para fazer você dar internet para ele. Beleza? Boa tarde a todos. Eu faço parte de uma associação de provedores e é uma dúvida muito comum lá entre nós, os provedores. Tem vários provedores que usam o serviço pré-pago. No caso, o assinante paga a mensalidade antecipada para poder usar o serviço. Como ficaria a questão do contrato? Teria que fazer 2 tipos de contrato para a questão do bloqueio? Tá, essa é a última pergunta, tá, gente? Porque acabou o tempo. E a sua pergunta ela é muito importante. Porque vários clientes chegam para a gente e falam, eu quero um contrato SCM na modalidade pré-paga. É possível? É. Mas o seu provedor está preparado para prestar o serviço de forma pré-paga? Porque o serviço de forma pré-paga, ele vai estar adquirindo, pagando antes, por uma franquia. Então, assim, se ele não usar a franquia toda, no mês que vem ele não tem nem obrigação de te pagar de novo. E ele vai ter ainda vai ter direito ainda a consumir por aquele mês. E se no outro mês ele não quiser consumir, ele não precisa colocar crédito, porque a forma dele é pré-paga. Então, assim, o que eu estou vendo muito hoje é que são provedores querendo antecipar o pagamento, falam que é de forma pré-paga. Mas isso é uma forma de burlar. E aí é um risco muito grande estar agindo dessa forma e amanhã ter um problema perante a Anatel. Tá? Acabou o tempo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E falar que eu estou à disposição, o estande da ISP Consultoria Empresarial está ali. Se vocês quiserem conversar sobre problemas de provedores, seja na área jurídica, seja na área contábil, eu estarei lá à disposição para conversar com vocês. E se não tiver aqui, quando precisar da gente, eu estarei sempre à disposição. Eu tenho o maior prazer de atuar em prol dos direitos dos provedores regionais. Tá? Eu agradeço de coração aí a presença de todos vocês. Muito obrigado.